Pablo Marçal, presidente do Brasil? Cara, vem comigo, porque você precisa saber, você precisa conhecer quem é essa pessoa. Você precisa conhecer quem pode ser o futuro presidente dessa nação. Vem comigo, roda a vinheta. Quem é Pablo Marçal? Você conhece? Nunca ouviu falar? Talvez você tenha ouvido falar, mas você não conheça. Então, fica ligado que eu vou te explicar tudo quem é esse cara. Você precisa saber. Por quê? Porque ele pode ser o próximo presidente do país. Você não acredita? Acho bom você assistir esse vídeo e esclarecer. Nós vamos falar sobre o provável próximo presidente do país. Vamos entender um pouquinho quem é essa figura. Vamos entender um pouquinho quem é Pablo Marçal, que está aí em vias de sair, se candidatar e entrar, talvez nessa que muitos falam que é a terceira via. Bom, seja muito bem-vindo. Então eu quero dizer para você que a partir desse momento você vai ouvir coisas que talvez você não tenha a menor ideia. E de quem? Quem sou eu? Quem sou eu que estou falando e por que eu estou falando desta pessoa? Bom, primeiro eu quero dizer para você que eu só falo aquilo que eu não apenas acredito, mas aquilo que eu verdadeiramente sei, aquilo que eu vivo, aquilo que é o meu dia a dia. Então o que eu vou falar hoje é exatamente do que eu tenho vivido, do que eu tenho conhecido sobre essa pessoa, esse nome, Pablo Marçal. Bom, primeiramente nós precisamos entender quem é essa pessoa. Ele é um escritor. Então, um escritor de mais de 30 livros, então tem autoridade para falar sobre essa primeira linha, que é a linha intelectual, a área intelectual. Ele governa nessa área, sim, na área pessoal, na área intelectual. Por quê? Porque ele tem uma grande mente, é um homem que lê muito, muito culto, então ele tem total autoridade. Entre muitos livros que ele já escreveu, são livros não de autoajuda, mas são livros que ajudam as pessoas a se descobrirem, a descobrir o seu propósito, a sua identidade, o seu chamado, o seu potencial, a liderança, o governo, entendendo sobre domínio. Mas antes eu quero ler um trecho para você entender o que eu vou falar hoje. É sobre governo? É sobre domínio? Então eu quero dizer para você, para que a gente entenda verdadeiramente aonde está isso escrito, e eu quero transitar entre todas as áreas, seja ela pessoal, financeira, profissional, social, familiar, intelectual, tecnológica, espiritual. Eu vou falar como este homem está posicionado em cada uma dessas áreas. Olha só que interessante. Em Gênesis 1, 26 diz assim, disse Deus, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós e parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, criou parecido com Deus, e ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo, tenham muitos filhos e filhas, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Tenha poder sobre os peixes no mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que rastejam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para os animais selvagens que se arrastam pelo chão, eu dou capim e verduras como alimento. O que isso quer dizer? Isso que ele está falando sobre governo. Isso está falando exatamente que o governo e o domínio foi dado por nós desde o início. Então vamos entender porque nós estamos diante de um momento crucial nesse ano, onde nós vamos eleger mais uma vez um novo presidente. E olha só, essa pessoa, se ele é escritor, ele tem governo nessa área, ele tem autoridade nessa área. Vamos entender cada uma das áreas. Por exemplo, na área profissional. Na área profissional, quem é Pablo Marçal? Ele é um empresário. Um empresário com mais de 30 empresas, é um administrador, fundador, CEO dessas empresas, onde ele mentora também, é conselheiro de outras 300 empresas, então é um grande número. Ele tem um grande know-how, hoje um homem totalmente próspero nessa área. Eu posso dizer porque eu conheço algumas das empresas, como a Plataforma Interacional, a Telxo, o Box 459, o Spa, o Resort, enfim, e várias outras. Então conheci pessoalmente, fui visitar, então eu estou falando aqui com propriedade daquilo que eu sei.
Então isso na área empresarial, um grande administrador, um grande gestor. Na área como tecnologia, por exemplo, a área digital, ele domina. Ele domina com seus mais de 5 milhões de seguidores, eu diria até que pode chegar a quase 10 milhões juntando todas as redes sociais que ele tem. Então um grande influencer, um grande professor, um homem que realmente ajuda as pessoas a se descobrirem. Ele não é só um vendedor de cursos, mas ele realmente é um criador, um desenvolvedor, ele é um desbloqueador. Então ele se coloca assim por quê? Porque infelizmente muitas pessoas têm traumas e bloqueios de infância, com paternidade, também com as pessoas, com o sistema, e tá aí um homem que conseguiu entender como é que se faz para que as pessoas possam ser ativadas, desbloqueadas e ativadas no seu propósito de vida, na sua identidade. Então ele transita muito bem nessa área. E por que eu falei sobre Gênesis no primeiro capítulo? Porque ali fala sobre governo, sobre domínio, e eu vou falar exatamente para você como que ele governa e domina em cada uma dessas áreas, para você entender se isso faz sentido ou não para você. Quer um outro exemplo? Por exemplo, na área espiritual, ele o chamado dele é um chamado evangelístico. Assim como o meu, você já percebeu, é um chamado evangelístico. O que é isso? É aquela pessoa que fala do evangelho, aquela pessoa que vive o reino, aquela pessoa que fala daquilo que é do alto. Nós somos cristãos, então ele tem uma visão cristã, ele tem essa visão de reino. Então isso também é algo que me agrada. Não sei se te agrada, mas do que você tem visto por aí na política, não sei se o que você tem visto você tem gostado, mas nesse sentido, nesse âmbito, ele também domina e ele fala com total autoridade e propriedade. Quem ele é na área familiar? Ele é pai. Ele é pai, tem uma esposa, a Carol Marçal, e tem 4 filhos. E os filhos, se você conhecer os filhos do Pablo, eles governam e dominam por onde eles estão. Na escola, se você conhecer, se você tiver a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, você vai ver que a mentalidade deles é algo surreal, é totalmente desenvolvido. Por quê? Porque eles aprenderam, eles têm identidade total e eles sabem o que eles fazem. Mesmo sendo crianças, mesmo sendo novos, eles têm total autoridade com linguajar, propriedade, falam de forma muito assertiva, muito posicionados, aprenderam com os pais. Ele é então um general do reino, e ele já deu uma entrevista inclusive em Brasília há pouco tempo atrás, dizendo que se fosse convocado para uma guerra, para o exército, ele seria a linha de frente, ele seria o primeiro a rasgar o seu coração e estar ali na infantaria de frente e morrer por esse país. Então esse é mais um voto que ele tem meu, porque de fato ele se colocou à disposição da nação, do país, para defender, para proteger, e ele quis abrir mão. Ele falou: eu vou abrir mão da minha família, eu vou abrir mão dos meus negócios, eu vou abrir mão da minha própria vida em prol da minha nação. E isso realmente é algo que nós precisamos nesse momento. Uma outra coisa importante é que ele é um líder, ele é um grande servo, ele recebeu um chamado político. E é importante a gente entender essa questão do chamado, porque até então ele se renunciava totalmente. Ele não queria entrar para o meio político, ele não queria, porque ele não concordava com a visão política do que está acontecendo, de todo o cenário, falando: não quero mexer com isso, eu vou continuar cuidando das empresas. Mas em um momento, no final do ano passado, em dezembro, em meio a uma série de jejum que ele estava, ele recebeu um chamado, fez uma convocação dia 29 de dezembro, não sei se você ficou sabendo do chamado dos generais, que foi lá em Goiânia, lá no Goiânia Arena, e ele convocou cerca de 15 mil pessoas, líderes, para estarem presentes, que receberam um chamado para quê? Justamente para serem generais, justamente para estarem posicionados nesse momento no país. Aqueles que foram os trabalhadores da última hora, receberam esse chamado, foram ativados naquele momento. Eu sou um deles, inclusive. Estive presente, conheci não só todo aquele movimento, como já venho acompanhando há cerca de pelo menos 2 anos nas redes sociais, aprendi demais. Nesse meio tempo, também vou falar da questão profissional. Eu abri empresas e comecei a entender como é que funciona a questão do transbordo, que eu não conhecia, o desfrute, que eu não entendia, e a prosperidade.
Então eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só que interessante. Ele na política, então, ele não vem de nenhum viés político. Ele não, os seus pais, a sua família não é política, ele não vem desse meio político, ele é uma pessoa que é limpa de coração, totalmente despojada disso, ou seja, está entrando na política em prol da nação, em prol de mim, de você, das famílias, para poder ativar o chamado empreendedor em cada uma das pessoas, para que as pessoas e as famílias possam entender que de fato o maior propósito de Deus é a família e é o que ele mais acredita. Esse é o propósito maior dele e eu fico muito feliz quando uma pessoa realmente se importa com a família. E uma outra coisa, o espírito empreendedor, de liderança, de ensinar as pessoas como gerenciar os seus negócios, como abrir, como prosperar nos negócios, para depois começar a transbordar na vida dos outros. Eu aprendi uma palavrinha extremamente importante com ele, a palavra desfrute. Por quê? Porque o Criador fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. O desfrute, que é o sábado, ele tem ensinado muito isso pra gente, nós que somos seus liderados, e hoje são, como eu te falei, são quase 10 milhões de pessoas que seguem em todas as suas redes sociais. Talvez você não conheça no digital, talvez você não conheça os seus canais. Eu vou deixar algumas descrições aqui embaixo para você entender um pouquinho melhor. E eu quero falar que ele recebeu então esse chamado político no dia 28 de janeiro. Dia 28 de janeiro, meu aniversário deste ano. Ele recebeu um chamado, então é mais uma coisa que está muito fortemente no meu coração, quer dizer, ele não só recebeu, e veja aqui, eu não estou dizendo que é ele, que seja ele, e talvez você nem o conheça, mas o que eu acredito é que ele está extremamente preparado para governar, extremamente preparado para entrar nesse meio e transitar lá na maior tranquilidade, claro. Já começou a sofrer retaliações, já começou a vir perseguições por conta disso, a oposição e tudo mais, mas ele é um homem posicionado, é um homem que os seus liderados, os sócios e todas as pessoas que o acompanham realmente são seguidores fiéis. Então ele tem aí uma grande quantidade de pessoas que de fato vão multiplicar e pulverizar na hora que ele se colocar realmente nessa posição. Falou, bom, eu realmente quero me candidatar a presidente desse país e quero levar essa nação num outro patamar. Que outro patamar é esse, Daniel? Que outro patamar é esse que ele pretende? Essa visão política, esse viés, como que isso pode acontecer? Veja bem, como que eu vejo desse momento Pablo Marçal? Eu vejo um homem com um coração adorador, um coração como o do rei Davi. Eu vejo este homem como um grande general que não tem medo de ir pra guerra, não tem medo de ir pra luta e se for convocado, como eu já disse aqui, ele vai bater de frente. Eu vejo também um homem que tem muita sabedoria e riqueza como Salomão. Neste 2022, um homem que tem sabedoria, que sabe exatamente decisivo, decidido e posicionado e que não se preocupa com dinheiro, porque como eu disse pra você, ele tem cerca de mais de 30 empresas e mentora várias outras, conselheiro de cerca de 300 empresas pelo menos, hoje em patrimônio de mais de 1,5 bilhões, então quer dizer, ele já é um bilionário, não é apenas um milionário, então o problema para ele não é dinheiro e não está entrando na política por causa de dinheiro, ele nem queria entrar. Então ele recebeu realmente uma convocação, um chamado. Vejo também como uma liderança, com um grande respeito, como Moisés, que recebeu um chamado para liderar um povo, para libertar o povo do Egito. Então eu vejo também ele como um Moisés que vai resgatar um povo, e talvez eu, você, pessoas que não estavam escravizados, hoje graças a Deus não estão mais, hoje eu já tenho uma visão aberta, hoje eu já entendo o meu propósito, eu já entendo a minha identidade, eu já entendo o meu chamado, hoje eu já estou posicionado, eu tenho uma visão aberta, uma visão de reino, mas eu aprendi também muito disso com ele, então eu realmente me coloco à disposição, se de repente você tem alguma dúvida e quiser saber alguma coisa a mais, e eu quero dizer também que ele foi um homem também no tempo como Noé. Ele recebeu um chamado para uma grande construção, para construir uma arca, que é a representação da igreja. Naquele momento, Noé estava passando por um momento
muito complicado, onde o pecado reinava sobre toda a terra e Deus se arrepende. Em Êxodo 3, Deus se arrepende de ter feito o homem. Ele falou, eu vou mandar o dilúvio, vou acabar com tudo. E aí ele chama e convoca Noé, fala, eu quero que você construa uma arca. E todo mundo fala assim, mas esse cara tá louco, como assim construir uma arca? E aí ele constrói essa arca durante 100 anos e ele chama as pessoas, entrem, porque vai vir um dilúvio e vai acabar com tudo, entrem, venham dentro da arca. E aí o que aconteceu? Colocou a sua família, as pessoas que ficaram de lá de fora morreram todas. E o mundo, como você sabe, pela segunda vez então foi destruído com o dilúvio. E foram 40 dias de chuva ininterruptas. Dentro da arca só estava a sua família. Então depois, a partir daí, começou-se a construir uma nova história. Veio Abraão e você conhece aí a história. Bom, por que eu estou falando isso? Porque é como eu vejo a liderança, a obediência, a pessoa que se coloca à disposição. Eu vejo isso no dia a dia. Talvez você não conheça, você não sabe quem é, você não tem a menor noção, mas você pode pesquisar, você fica tranquilo. Mas eu já vou te avisar e te orientar sobre algo. Não vai pelo meio jornalístico não, porque aí você vai quebrar a cara. Só vão falar mal, porque vão falar dos Picos dos Marins, que teve aquele problema nas montanhas, que inclusive também foi um chamado e quando ele subiu lá, algo aconteceu de forma sobrenatural. Mas os homens que não entendem do que é da terra, muito mais vão entender o que é espiritual, o que é do céu. E você precisa ter conhecimento, precisa saber em quem você vai votar. Você precisa ter noção quem que é essa pessoa, quais são os seus valores, seu ideal, o seu caráter, se é fiel ou não. Talvez você fique pensando, mas não tem, Daniel, não tem nenhum cara hoje na política que tem esse viés de honestidade. Todas as áreas, todos os setores, seja na educação, seja na saúde, seja na área financeira, seja em qualquer uma das áreas, você talvez como advogado, em qualquer uma das áreas, eu sou professor, então você tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os setores, dentro da igreja ou fora, na escola ou fora da igreja, dentro da sua casa ou fora. É a realidade. Uma outra coisa que é interessante, ele então foi esse construtor, e eu vi um outro chamado, por exemplo, o Pablo, ele é o Paulo dessa geração, um grande, como eu disse, um grande evangelista. Por que Paulo? Paulo e Pedro receberam o chamado de Jesus, largaram tudo, mas o Paulo foi um cara que ele peitou, um cara culto, um cara que ele voltou para Roma, quer dizer, ele não tá com medo da política, ele não tá com medo de Brasília, ele não tá com medo daquele governo que tá implantado lá. Ele falou, não, eu vou pra lá, eu vou entender como que tudo acontece e eu quero bater de frente com o sistema. Agora, é uma loucura, porque bater de frente com o sistema, de verdade, o sistema político tem que ter muito peito, muita ousadia. E só uma pessoa muito bem posicionada espiritualmente é que pode fazer isso acontecer. E tem mais coisa. Os sócios, onde ele tem todas essas empresas, e ele já anunciou isso, ele está abrindo mão de todas elas. Eles vão tocar sozinho e ele tem... Puxa, ele tem tanta autoridade, tanta liderança, que ele confiança dos próprios servos, dos seus sócios, que são também como servos, os seus liderados, que são também como servos do Senhor, e não dele. Então assim, não estou idolatrando, não estou colocando aqui, não, ele é o cara. Hoje, no país, na atual situação, talvez você não conheça, você não faça a menor ideia, mas é o cara mais preparado, é a pessoa mais preparada, não só para governar o país, como para fazer uma total transformação nesse país. E para encerrar, eu quero dizer que ele se colocou à disposição, a sua vida. Ele tem um conforto, ele mora em Santana de Parnaíba, num Alphaville, num grande residencial. Ele não precisava fazer isso. Ele tem o conforto da sua casa, sua família, uma família maravilhosa, seus filhos. Não tem problema, na sua garagem tem inúmeros carros, inclusive tem Ferrari e tudo mais, tem helicóptero, tem avião e tudo. Tudo isso ele construiu uma história como escritor, como empresário, como gestor, como mentor, como grande líder. Então o que eu quero dizer para você, talvez você não entenda, você não conheça, pesquisa nos canais, começa a assistir os vídeos, começa a entender para você saber quem de fato pode ser o presidente, e ele tem tudo para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele recebeu o chamado lá em Goiânia, dia 29 de dezembro, lá no final do ano,
ele fez uma convocação para que nós pudéssemos abrir então os QGRs, que são os quartéis generais do reino. E para que assim a gente começasse a viver algo diferenciado, viver o reino, a palavra aqui na terra, nas casas, nos lares, em meio a esse momento da pandemia. E eu não sei se você sabe, mas no início da história da igreja, a essência era exatamente isso: as pessoas se reuniam em suas casas, em forma de células, pequenos grupos, e ali eles liam, meditavam a palavra e colocavam aquilo em prática. Então ele é um ativador e um grande líder de um movimento que é esse movimento do reino, mas entender esse movimento, ele já é maior do que ele. Por isso que eu entendo que ele está preparado, porque a nação precisa de uma pessoa não só que está posicionada e decidida, mas que bate no peito e fala: para essa guerra eu vou, porque eu conheço as armas, eu sei a capacidade que não só eu tenho, mas aqueles que estão comigo, o apoio, a equipe que está ao meu lado, que caminha junto. E isso é uma coisa extremamente importante. Você precisa entender: ninguém governa sozinho, ninguém lidera sozinho. E eu não sei você, se você já está preparado, se você já tem esse entendimento. E eu vou te dizer uma coisa importante: eu não tenho nada contra o Bolsonaro. Adoro o Bolsonaro, amo o Bolsonaro, acredito nele, sim. Ele teve um momento dele, teve esse tempo, e foi importante para que esse general, esse capitão, ele viesse com vontade e começasse a fazer uma grande mudança no país. Talvez você não acredite nisso, mas foi importante também o momento em que o Lula esteve na presidência, para mostrar um outro lado também. Talvez você esteja ainda ao lado do Lula e não, tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode escolher também, talvez o Dória ou outros governantes aí, mas pense com cuidado, analise e realmente entenda. Veja se faz algum sentido para você. Após você analisar, após você pesquisar, após você ir a fundo, entendendo quem são, quais são as propostas, visão e tudo isso de todas essas pessoas, talvez você mude de ideia, ou talvez você se fortaleça, você se firme naquilo que de fato você acredite. Então é isso aí. Eu queria deixar para você então essa palavra. E olha uma coisa importante que diz em Romanos 13, no primeiro versículo, 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra Deus, contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Agora olha o que diz no 13:3. Porque os governantes não podem sem motivo de temor, não podem ser motivo de temor para os que praticam o bem, mas para os que fazem o mal. Não querem sentir-se ameaçado pelas autoridades, então faz o bem, e essa autoridade o honrará. Quem coloca a autoridade é Deus. Quem elege, quem autoriza ou não é Deus. A convocação é dele, o chamado é dele. A gente precisa ser obediente à voz dele. E se foi chamado dele, nós realmente abrimos mão de tudo. É por isso que eu acredito nessa pessoa, é por isso que eu acredito no Pablo Marçal, porque ele está abrindo mão de absolutamente tudo. E ele está abrindo mão da riqueza, ele está abrindo mão do que ele construiu ao longo de toda a sua vida. Ele está abrindo mão da sua família. Não que ele vai deixar a família, mas imagine, para você de empresário ser um presidente, vai ter que andar com colete à prova de balas, você vai ter que andar com muitas seguranças para entrar e sair de determinados lugares. Acabou a paz, quer dizer, ele já não vai andar da mesma forma, entrar e sair das suas empresas, porque ele não vai poder mais fazer isso. Ele nem vai poder ter mais estas empresas. Então isso é algo que eu parei muito tempo para analisar e pensar, e realmente eu gostaria que você também pensasse nisso. Se você hoje tivesse 100 milhões ou 1 bilhão e muitas empresas, você abriria mão das suas empresas e da sua família para ser o presidente da nação? Se você fosse presidente por um único dia, você teria essa coragem? O que você faria? Então eu queria deixar aí, se você gostou, compartilha com um amigo seu. Coloca aí alguma pergunta, algum comentário embaixo, se você entendeu ou se você não entendeu nada. O que você gostaria de saber sobre o Pablo Marçal, ou o que você gostaria de saber sobre esse novo governo? E eu vou ter o maior prazer de te responder, ok? Aproveita e se inscreve no canal, já que você está até aqui, então se inscreve no canal e deixa um comentário aí embaixo. Seja muito bem-vindo.
E lembrando que toda terça-feira, às 20h30, eu estou apresentando o programa Ativação para ativar todas as áreas da sua vida: profissional, pessoal, financeira, intelectual, familiar, social, tecnológica e espiritual. Se você quer ter total intimidade, identidade, propósito e entender como que você usa o seu chamado, os seus dons e os seus talentos da melhor forma possível para realmente ser um exponencial, para que você possa transbordar na vida de muitos, entendendo como se prospera e desfrutar nessa vida, então eu te espero toda terça-feira às 20h30 no Parna TV, o programa Ativação. Então vai lá agora, manda para um amigo seu, para 2, para 3, quantos você quiser, e manda aquela perguntinha aqui embaixo, coloca aí na descrição: olha, eu gostei disso, não gostei daquilo, diga aí o que você acha. Deus abençoe, forte abraço, tamo junto, até depois do fim. E talvez você não saiba, dia 1º de maio, às 9 da manhã, tem uma convocação aos trabalhadores da última hora. O link está aqui embaixo, se inscreve. Você pode levar, inclusive, toda a sua família para fazer parte desse evento e entender o que vai acontecer nesse país nos próximos meses e nesse ano ainda. Chamado da última hora, os trabalhadores da última hora. Se você se identificou, tá aqui embaixo, clica aqui, cai para dentro. Bora, tamo junto até depois do fim.